dia! Bom dia! Hoje é quarta-feira, mais um dia especial, 10º dia do nosso desafio do Rei Salomão. O que consiste nesse desafio? Você que está chegando agora, tem muitas pessoas que estão começando a vir agora, conhecer o nosso perfil, participar do nosso desafio. Então você que está chegando agora, saiba que esse é o 10º dia do estudo de Provérbios de Salomão. E a minha missão aqui é, junto com você, estudar os provérbios e trazer de forma clara e assertiva como aplicar os provérbios no dia a dia, como funcionam os provérbios diante das nossas atitudes. Então sejam muito bem-vindos aqueles que são novos, aqueles que estão com a gente desde o primeiro dia, sejam bem-vindos também e um bom dia para todo mundo. Hoje, quarta-feira, 10º dia do desafio do Rei Salomão. E por que é um desafio, Michele? Porque são 31 provérbios, serão 31 dias que nós passaremos juntos. Se você está chegando agora e você não assistiu os outros dias, se tiver a oportunidade, assista. Mas se não tiver a oportunidade, começa daqui. Vamos adiante. Eu acredito que tudo acontece na hora certa, no tempo certo. Então, se você está chegando aqui agora, é porque este era o momento para você estar junto comigo, junto com a gente. Sejam bem-vindos. 10º dia, 10º provérbio, e Salomão já começa assim lá no primeiro versículo. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. O que Salomão está querendo nos dizer? Aquilo que ele disse desde o primeiro versículo: honrar pai e mãe. O filho sábio dá alegria ao pai. Por que alegria ao pai? Porque naquela época, e a gente ainda tem isso hoje, mas naquela época era muito mais forte, o filho que era homem, né? Não a filha mulher, o filho homem em si, ele dava alegria ao pai quando ele agia com sabedoria e quando ele seguia os passos do pai. Quando esse pai era alguém que estava instruindo ele no caminho da verdade, instruindo ele no caminho da justiça, e ele estava seguindo aquele caminho. Então, já no primeiro versículo, Salomão vem nos dizer que o filho sábio dá alegria ao pai, mas o tolo dá tristeza à mãe. E aí, se a gente diferenciar a questão do pai para a questão da mãe, é algo que a gente tem até hoje, né? A mãe sempre se orgulhará do seu filho. A mãe sempre socorrerá o seu filho. Mesmo aquela mãe que vê o seu filho envolvido com drogas, com criminalidade, com coisas que o prejudiquem, a mãe vai tentar socorrer o seu filho, vai buscar o seu filho. Se o filho está nas drogas, vamos supor, a mãe põe o joelho em oração, né? E busca, e tenta buscar, tenta resgatar esse filho que está perdido. E aí, quando Salomão nos diz que o filho sábio dá alegria ao pai e o filho tolo dá tristeza à mãe, significa que o tolo faz tantas coisas erradas, desonestas, escondidas, que até mesmo a mãe, que é aquela que não desiste do seu filho, entristece. Então entenda que na vida nós sempre teremos dois sentimentos. Ou nós causamos a alegria, ou nós causamos a tristeza. Ou nós causamos a ordem, ou nós causamos a desordem. E o que é bom sempre dará alegria ao meu pai. O pai tem orgulho do filho. O filho que está junto com ele, o filho que busca os seus ensinamentos, que traça também os seus passos, dá alegria ao pai. Mas o filho tolo, até mesmo a mãe, ela causa tristeza. Mesmo ao coração de mãe, que é aquele coração que sempre tem um espaço, que sempre tem um lugar para o perdão, para aceitação, para remissão, entristece-se com o filho tolo.
E aí nós temos duas escolhas. Ou nós buscamos a sabedoria e o entendimento que nós estamos buscando durante esses 31 dias, ou nós nos mantemos na tolice. Qual é a cegueira que está te impedindo de ver a verdade diante de você? Enquanto vocês refletem qual é a cegueira que está te impedindo de ver o que está diante de você, eu vou pedir para vocês clicarem nos coraçõezinhos, vou pedir para vocês enviarem essas lives para os seus amigos. Michele, eu estou enviando para todo mundo, continua. No tempo certo, na hora certa, essa pessoa que você está convidando, Deus vai tocar e ela vai estar aqui junto com a gente. Continua convidando. É muito importante que as pessoas despertem. E nós estamos aqui para despertar. Nós vamos terminar 2023 mais fortalecidos, com mais conhecimento e, se possível, com a sabedoria e o entendimento que Deus deu a Salomão. Nós temos que pedir isso para ele. Lembra que nós já falamos aqui que Deus nos dá conforme nós pedimos? Porque nós temos o livre-arbítrio, a gente tem o poder da escolha. Mas entenda uma coisa também. Você não tem que ficar carregando as pessoas. Você não tem que carregar ninguém. As pessoas precisam caminhar por si só, como as formiguinhas. Que não tem gerente, que não tem supervisor, que não tem chefe, como as formiguinhas. Então cada um tem que fazer a sua parte. Mas assim como as formiguinhas trabalham sem que ninguém a mande, mas pensando no coletivo, nós temos também que buscar mais pessoas para ter o entendimento. Nós temos também que dar a chance para que essas pessoas tenham o conhecimento que nós estamos tendo agora. Porque quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Quando a gente busca coisas boas virão até nós. E sabe o que acontece quando a gente consegue elevar de nível, subir um degrau a mais, ter mais entendimento? Aqueles que estão alienados vão ficando para trás. E às vezes quem está alienado é alguém que é querido para você. Talvez é seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos. E Deus já nos mostrou, Salomão já nos mostrou, que Deus pede que a gente tenha um entendimento da ambiência em que nós estamos, das pessoas com quem nos relacionamos. Porque diga-me com quem andas e lhe direis quem és. Então tragam para as nossas lives, tragam para o nosso desafio pessoas que vocês querem que se desenvolvam. Porque eu repito mais uma vez, nós vamos terminar esses 31 dias muito melhores do que nós entramos. E todos os dias, nós ainda estamos no 10º dia, hein? Todos os dias eu recebo um feedback, um testemunho de que algo já está mudando na vida de alguém. E isso muda também tremendamente na minha vida. Então, se você quer ver aqueles que você ama mudados, com conhecimento e com a sabedoria que atravessa todo entendimento, tragam eles para cá. Manda os coraçõezinhos e depois que essa live estiver salva, vai lá, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda a estar no lar de mais pessoas. E isso ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo é relevante. Então, o filho sábio dá alegria ao homem, mas o filho tolo dá tristeza à mãe. Então, o tolo não agrada nem a sua mãe. E a mãe é aquela que acolhe, é aquela que ama, é aquela que o filho, que todo mundo pode estar julgando, mas a mãe acolhe o filho. Por quê? Porque ela passa a mão na cabeça dele? Não, porque ela entende que ele precisa da proteção, do amor e do carinho. Mas ainda assim, o tolo traz a tristeza para ela. No versículo 2, Salomão diz assim: os tesouros de origem desonesta não servem para nada. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada. Mas a retidão livra da morte. O que são os tesouros de origem desonesta? Tudo aquilo que você ganha de forma ilícita.
um dinheiro que não é seu, uma propina que você recebeu. São os tesouros de origem desonesta. Às vezes até uma herança que você está recebendo e que de repente os seus pais, seus avós construíram aquilo de forma desonesta. Não serve para nada. O que significa? Significa que da mesma forma que ele vem com facilidade, ele irá com facilidade. Você vai se desprender dessa riqueza, desse tesouro, de forma que você nem percebe que você de fato a teve. E muitas vezes pode trazer para a sua vida algo desagradável. Então, não adianta querer levar vantagem, porque a vantagem é momentânea. Hoje, agora, você está sendo beneficiado, mas é momentâneo. Não é algo que vai permanecer. O que vai permanecer, ele fala, é a sua honestidade, é o seu caráter, são os seus princípios, que devem ser moldados dia a dia. Se você levar isso para a sua vida empresarial, vamos supor que você não tenha nenhuma religião, tá? E você está aqui simplesmente para entender um pouco mais das emoções, entender um pouco mais como aplicar isso na sua vida. E aí, se você levar isso para o lado empresarial, o que Salomão está te dizendo? Porque Salomão foi o homem mais próspero e rico de toda a história. Então significa que ele tinha uma empresa que gerava riquezas. Porque ninguém fica rico dormindo, né? Então ele tinha uma empresa, que era o reino dele, que gerava riquezas. E se ele gerasse riquezas desonestas, isso poderia lhe custar a vida. Porque o tesouro de origem desonesta não serve para nada, mas ele traz a destruição. Então Salomão vem dizer, guie a sua empresa, os seus negócios e também a sua vida de forma honesta e de forma íntegra. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, qual dificuldade você tem, seja honesto. E às vezes a vida nos prega umas peças e nos traz algumas facilidades ou alguns benefícios. É quando Deus testa a gente. Deixa eu ver se o meu filho ou minha filha realmente está aprendendo aquilo que eu estou ensinando. Aquilo que eu ensinei há mais de 3.000 anos. E aí vem uma facilidade. Um dinheirinho aqui, um privilégio ali, uma honra que depois é desonra lá. E ele está dizendo que não serve para nada. Se não serve para nada, significa que vai te trazer problema depois. Então ande no caminho da justiça. Busque tesouros, busque riqueza, de forma honesta, de forma íntegra, sem querer lesar ninguém. Eu tenho que cobrar um preço justo pelos meus atendimentos. Mas não adianta eu querer me prevalecer de qualquer coisa. Ou então te atender, estar numa constelação e inventar mais algumas coisas que você precisa pagar, que você precise fazer. Se eu percebo que você não precisa disso e eu faço isso, eu estou lesando a quem? A mim mesma, porque estou trazendo para a minha vida a desonestidade. O tesouro vindo de forma desonesta. E isso não me trará riqueza. E se Salomão foi o homem mais rico e próspero, quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala só de riqueza, a gente fala de saúde, de abundância, de uma série de coisas. Se ele foi esse homem, e ele foi, então significa que a riqueza é algo divino. Nós não precisamos e nós não temos que ser pobre, tampouco viver na pobreza, mas temos que crescer e criar a riqueza de forma honesta. De forma íntegra. Sabe por quê? Porque o filho tolo envergonha sua mãe. Mas o filho sábio, aquele que trabalha com integridade, aquele que trabalha com honestidade, ele orgulha o seu pai.
No versículo 4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aí Salomão vem dizer mais uma vez, a riqueza é algo divino. Deus criou o mundo e criou tudo o que existe nele, inclusive criou a mim e a você antes de criar o mundo. Ele já nos conhecia, nós já estávamos lá. No versículo 7 ou 8, ou no capítulo 7 ou 8 nós vimos isso, que nós já estávamos lá. E aí então ele vem dizer que as mãos daqueles que são diligentes atraem a riqueza. E aí eu fui buscar o que é diligente, porque uma coisa é o significado de diligente no senso comum, no dicionário, e eu vou até dizer aqui para você o que significa diligente, porque ele tem dois significados bem diferentes. O que é no dicionário, aquilo que a gente aprende, e a diligência que Salomão vem nos trazer, o entendimento que Deus vem nos trazer. Então, lá no dicionário ele diz assim, que diligente é aquele que é ativo, é cuidadoso, é rápido e é ligeiro. Talvez essa rapidez e essa, né? O ser ligeiro pode ser aquela coisa de, nossa, ele é ligeiro, né? Tipo, tá passando a perna nas pessoas. Mas, no contexto bíblico, é aquele que tem responsabilidade e executa suas funções com dedicação, seriedade e entusiasmo. Entusiasmo significa Deus em nós. Deus em nós. Então, se eu quero ser diligente, eu preciso ter Deus em mim. Se você quer ser diligente, você precisa agir com Deus em você. E as mãos diligentes trazem riqueza. Quer ficar rico? Quer prosperar? Faça o que Deus está mandando. Abra os seus ouvidos, porque Ele vai falar com você. Quando a gente age com diligência, essa diligência divina, com entusiasmo, com Deus dentro da gente, a gente tem algumas vantagens que quem não age dessa forma não tem. E quais são essas vantagens, Michele? São as vantagens do céu. São as vantagens de Deus na nossa vida. São as vantagens que nos trazem a sabedoria e o entendimento. Por que isso? Porque se algo que não é honesto se aproxima de mim, né? Se um tesouro de origem desonesta se aproxima de mim e eu estou agindo de forma diligente, eu tenho a vantagem de perceber que aquilo não é honesto. Como que eu vou perceber? Deus trará no meu coração a dúvida. Sabe aquela coisa de tem uma oportunidade aqui, tem um negócio para eu fazer, mas não estou me sentindo à vontade para fazer isso? É Deus falando para você, ó, não é o caminho. Isso é um tesouro desonesto, sai daí. Não é isso que eu quero para você. Então, quando você é diligente, você tem a vantagem de Deus agir através de você e te alertar os caminhos que você deve percorrer, as propostas que você deve aceitar, as mudanças que você deve fazer. Quando a gente é diligente, a gente tem, de certa forma, o controle da situação. Mas não é aquele controle com arrogância, é o controle de escolher o caminho que eu devo seguir. Escolher entre o sim ou o não. Vamos manter nessa proposta aí, que seja algo que tá no meu coração, e Deus está falando, viu, não é o caminho. Eu tenho o poder de escolher se eu quero ou não. Quando a gente é diligente, mesmo que a gente esteja numa encruzilhada, nós temos dois caminhos e Deus aponta o caminho que a gente tem que seguir. Então, às vezes, alguma dificuldade que você está passando, algo que você não está conseguindo solucionar, procura agir com diligência, com entusiasmo, com Deus dentro de você.
Quando a gente age com diligência, a gente vai ter uma satisfação genuína de que estamos fazendo a escolha certa. As mãos diligentes trazem riqueza. Quando nós somos diligentes, quando a gente age conforme os desejos e os desígnios de Deus, com honestidade principalmente, a gente conquista o respeito e a admiração das pessoas. O que a Lava Jato fez com os nossos deputados? Colocou todo mundo no mesmo balaio e falou, viu, aqui é tudo balaio do mesmo saco. Tá todo mundo recebendo propina, tesouro de forma desonesta, tá todo mundo recebendo propina, tá todo mundo no mesmo balaio. Mas teve um ou outro que agiu com diligência e conquistou o nosso respeito, conquistou a nossa admiração e, consequentemente, conquistou o nosso voto. Então é aquela coisa de separar o joio do trigo. Vamos buscar o que realmente importa, o que realmente presta pra gente. Você consegue admiração e respeito quando você age de forma diligente, que é com seriedade, com dedicação, com entusiasmo, tendo Deus em você, tendo Deus através de você. Quando a gente age com diligência, a gente tem as nossas satisfações. Veja, não são os nossos desejos, são as nossas necessidades atendidas. Você com certeza já ouviu muitos testemunhos de pessoas que estavam passando por dificuldade financeira e que do nada receberam ajuda. Do nada alguém fez uma doação de roupa, de alimento, de dinheiro. Do nada. Não é do nada. É Deus colocando os seus filhos para trabalhar a seu favor. Quando eu ajo de forma diligente, Deus movimenta o mundo para me ajudar. Eu sou prioridade dele. Então ele vai movimentar pessoas, vai movimentar situações para que eu tenha as minhas necessidades atendidas. Quando eu tenho as minhas necessidades atendidas, os meus esforços se tornam lucrativos. Eu consigo então atender os meus desejos, porque eu desejo estar acima da necessidade. Quais são as necessidades que a gente tem? De segurança, de alimentação. E aí, quando eu tenho essas necessidades atendidas, eu tenho a capacidade de fazer com que as minhas mãos prosperem, me tragam a riqueza através do fruto do meu trabalho. Então aí as pessoas falam assim, nossa, o fulano tem tanta sorte. Não, o fulano não tem sorte. O fulano tem Deus no coração. O fulano age com diligência. Porque nunca é sorte, sempre é Deus te trazendo algo na sua vida. Para fazer você prosperar, para fazer você crescer, para fazer você subir um degrau. E às vezes o subir esse degrau te custa alguma coisa, porque para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. E isso depende no tempo que você está, no entendimento que você tem. Mas o que está disponível para mim está disponível para você. O que está disponível para o seu vizinho do lado esquerdo está disponível para o seu vizinho do lado direito. Está disponível para todos, mas só alcança aqueles que são escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que estão com o Senhor. E na verdade, né, quando a gente para e fala assim, quem são os escolhidos? Isso depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Quando eu escolho a Deus de todo o meu coração, então Deus também me escolhe. Quando eu deixo que Deus penetre o meu coração, então ali Ele estará. Mas eu tenho que buscá-lo. Senão nada disso não vai acontecer. Porque eu tenho o poder da escolha. Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim,
né? Eu acho que se ele tivesse aqui, ele ia falar assim, viu, Michele, você é minha filha querida, eu te amo, você passa por muitos desafios, por muitas provações, mas em todas elas você me escolhe. Então você é minha escolhida. Então eu te colocarei em lugares onde você não imagina. Eu usarei a sua vida para atingir pessoas que você nem faz ideia. Eu colocarei dentro do seu coração propósitos que são os meus propósitos, como esse desafio. Esse desafio, gente, não é meu. Esse desafio é algo que Deus plantou no meu coração para trazer para vocês, para levar para mais pessoas. Porque de alguma forma Ele acredita que eu tenho a capacidade de transmitir essa mensagem. Mas eu preciso me preparar para isso. Não adianta eu querer chegar aqui e falar, viu, vamos falar aí sobre o versículo 11 ou o versículo 25, se eu não estudei, se eu não busquei. E eu me comprometi primeiro com Deus. Mas eu pedi para Ele, Senhor, me capacita, me use como seu instrumento. Que as pessoas entendam a mensagem, apesar de ser eu a mensageira. E que a minha mensagem seja muito maior do que eu. Porque a minha mensagem vem de Ti, Senhor. São as Suas palavras através de Salomão, através dos provérbios. São as palavras do Senhor, não são as palavras da Michele. Você não está levantando todo dia 7 horas da manhã junto comigo nesse desafio para ouvir a Michele falar. Você está aqui para ouvir Deus através de mim. É Ele quem fala contigo. Porque eu posso estar falando A, mas Deus pode estar tocando o seu coração aí para entender B. E tá tudo certo. Deus tem um propósito com cada um de vocês que estão aqui comigo. Aqueles que já vêm desde o primeiro dia, aqueles que estão chegando agora. A cada dia nós temos mais gente chegando. Mais gente assistindo ou online ou quando ele está salvo. Não importa, o importante é que esse conteúdo está chegando àquelas pessoas que precisam. Aquelas pessoas que precisam saber que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas que as mãos diligentes trarão riqueza. A riqueza é algo que Deus plantou na terra para que nós pudéssemos desfrutar. Desfrutarmos do nosso trabalho. E as riquezas do Senhor não estão só na questão financeira. Tem muita coisa. Tem a empatia pelo outro, tem a doação pelo outro, tem o poder de ser usado para beneficiar também a vida do outro. Eu também estou mudando em todos esses dias. E até o 31º eu serei uma nova pessoa. E você também vai ser. Mas não sou eu que estou dizendo, não é a Michele que está fazendo. É Deus. É Ele que está dizendo, é Ele que está fazendo, é Ele que está trazendo essas verdades para a gente. No versículo 9 diz assim, quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Lembra que eu falei ontem que até o capítulo 9 era apenas uma introdução de tudo que nós iríamos ver em Provérbios. E hoje é o 10º dia, hoje começa de fato Provérbios. E aí você vai ver que Salomão vai trazer muito o bem e o mal. E é tão maravilhoso porque ele vai mostrando o que o bem faz e aonde o mal nos leva. O que o bem faz e aonde o mal nos leva. O bem faz algo por nós. O mal nos leva à ruína. Nos leva a algo ruim. Olha a diferença. Quem anda com integridade anda com segurança. Então, se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sou uma pessoa justa, se eu sou uma pessoa que age com diligência, a diligência de Deus, tá? Não essa diligência dos homens. Se eu sou uma pessoa que age com diligência, e a diligência eu tenho que agir com entusiasmo, entusiasmo é ter Deus em mim, então eu terei a segurança
de que Deus não irá me abandonar. Talvez você não saiba, mas Salomão cometeu vários erros ao longo da sua vida. Mas ele cometeu erros de personalidade, não erros de caráter, tá? Salomão tinha um caráter ilibado, mas ele cometeu erros de personalidade. E ele foi descoberto, né? Deus estava vendo, claro, Deus estava o tempo todo no coração dele, mostrando para ele o que precisava ser feito, como fazer, qual direcionamento ele deveria tomar. E Salomão teve alguns desvios de personalidade, que nós vamos falar mais pra frente a respeito disso. E esses desvios de personalidade fizeram com que ele perdesse um pouco o prestígio dele com Deus. Ele continuava sendo rico, sábio, próspero, tudo isso, ele continuava sendo. Mas com Deus ele perdeu o seu prestígio. Porém, como eram erros de personalidade, e Deus sabe, Deus conhece que nós temos algumas fraquezas de personalidade, Deus simplesmente honrou a Salomão até o final da sua vida. Ele não destituiu Salomão de ser rei de Israel, porque Salomão lhe era querido. Então Deus vem mostrar pra gente através de Salomão que mesmo que você tome alguma decisão errada, decisão de personalidade, gente, é você colocar talvez os seus interesses acima dos outros, mas sem ferir a sua integridade, o seu caráter, tá? Então, erros de caráter é você roubar, você matar, essas coisas. Erro de personalidade é quando a sua vaidade, o seu ego está acima. E Salomão, em alguns momentos, ele permitiu que a vaidade dele estivesse acima, tá? Só que Deus falou para ele que ele seria fiel a Salomão se Salomão fosse fiel a ele. Então ele permitiu em alguns momentos que Salomão se entregasse à vaidade, mas ele não destituiu Salomão do reino. Então Salomão reinou por 40 anos. Mas depois Israel sofreu e sofre até hoje. Então, você entende que um erro seu hoje pode prejudicar a sua próxima geração? Mas a sua integridade, a sua diligência em agir com Deus, com entusiasmo, com amor, buscando a Deus acima de todas as coisas, pode beneficiar as suas próximas gerações. Se você de repente fala, ai, não vou fazer, e não quer fazer por você, porque você acha que você não precisa ou não merece, faça pelos seus. Faça pela geração que vem aí, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Deixe o seu legado de ser uma pessoa íntegra, diligente, temente a Deus. Ter amor a Deus. Não é temor de ter medo, não. É ter amor a Deus. E buscar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando a gente busca Deus acima de todas as coisas, Salomão vem confirmar lá no versículo 22 tudo isso que eu estou falando. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Sabe o que isso significa? Que quando vem de Deus, não é sofrido. Se você está sofrendo muito, se está penoso, você está escolhendo o caminho errado. Porque aquilo que vem de Deus não provoca dor. E traz riqueza ainda. E aí às vezes você fala assim, mas Michele, eu tô com a minha conta bancária estourada, o dinheiro não tá vindo, o país está em recessão, a economia tá travada, ninguém tá comprando, e eu não tô conseguindo vender, não tô conseguindo produzir. Quem disse que a riqueza de Deus é somente o financeiro? Talvez hoje, neste momento, você esteja passando por alguma provação financeira, mas você tem saúde. E se você não tem saúde, cuida do seu corpo.
Da mesma forma que você tem que cuidar da sua mente. Os nossos pensamentos fazem as nossas atitudes. Os nossos pés sempre caminharão em direção aos nossos pensamentos. Então, se você quer a riqueza ou a prosperidade de Deus, você tem que estar em prosperidade. Lembra que eu falei que para ter, aliás, a gente tem que ser? Se eu quero ter algo, eu tenho que ser aquilo? Se eu quero ter prosperidade, eu tenho que ser próspera? Como que eu sou próspera? Com gratidão, buscando a palavra de Deus, fazendo com que os meus pensamentos sejam pensamentos de crescimento, pensamentos de unção, pensamentos de alegria, pensamentos prósperos. Porque os meus pés caminham em direção aos meus pensamentos. Os meus pensamentos viram a minha ação. Se eu só pensar em problemas, eu vou atrair problemas. Mas se eu pensar em bênçãos, se eu pensar em alegria, em felicidade, em saúde, é isso que o meu corpo vai vibrar. E é isso que eu vou receber. O universo é energia. Dinheiro é energia. Infelizmente, há muito tempo atrás, as pessoas trabalhavam, era um trabalho mais braçal, né? Pensa lá em 1800, não sei quanto, antes da Revolução Industrial. Já existia as cédulas, já existia o dinheiro, o capitalismo já estava instalado. E as pessoas trabalhavam de forma braçal, com coisas sujas, com terra, com carvão, com coisas sujas. E elas pegavam no dinheiro. Então aquela sujeira da minha mão de carvão, de terra, de lajota, seja do que for, a sujeira que estava na minha mão passava para o dinheiro. E aí então os nobres da época diziam: o dinheiro está sujo, lave as suas mãos. Mas o dinheiro estava sujo de sujeira. E até hoje as pessoas acham que o dinheiro é algo sujo. Não! Salomão vem nos dizer que da riqueza do Senhor também está o dinheiro. O dinheiro não é sujo. Queira o dinheiro na sua vida, de forma honesta, de forma íntegra. Mas deseje o dinheiro na sua vida, deseje a prosperidade para a sua vida. Em nenhum momento Deus falou para você: olha, se você for rico, se você for próspero, você não vai para o céu. Porque aí tem aquele versículo que está aqui na Bíblia que diz assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Só que a gente não tinha o entendimento do que era o buraco de uma agulha naquela época. E aquela época não era agulha de costura como nós usamos hoje. Inclusive, a agulha de costura que a gente usa hoje foi inspirada nas portas da época, que eram como uma agulha. Ela era mais abaulada em cima, redonda, e um pouco mais estreita embaixo. Mas o camelo passava por ela de forma um pouco apertada, mas passava. O que Deus estava querendo dizer? O camelo, gente, tinha que se ajoelhar, tá? Porque o camelo é alto e essas portas eram portas mais baixas. E eu não sei se você sabe, se você já viu, mas o camelo, ele se ajoelha. Assim como o cavalo. Ele se ajoelha. E o camelo se ajoelhava e passava por essa porta. O que Deus está querendo dizer com esse versículo? Que se você se ajoelhar, se você se render a Ele, você vai passar pela porta e você vai entrar no céu. Mas o rico que Deus diz neste momento é o rico que tem a ganância, que é tupetudo, mas aquele que age com humildade, porque quando a gente se ajoelha, a gente tem que ser humilde para fazer isso, né? Se você está se ajoelhando, você está se curvando diante de alguém ou de alguma situação. O que Deus está querendo nos dizer? É mais fácil um camelo entrar
no reino dos céus. É mais fácil aquele que se ajoelha a mim, que busca a mim de todo o seu coração entrar no reino dos céus, do que aquele que age com arrogância, do que aquele que age pelo ego, pela vaidade. Então, muitas coisas, crenças que estão enraizadas na gente hoje, são coisas que não ficaram muito bem explicadas, que a gente não tinha, que os nossos avós, os nossos pais não tinham entendimento para trazer pra gente. E se você carrega essa crença de que o dinheiro é sujo, ou que é mais fácil um camelo entrar pela porta do céu do que um rico, tá desfeito agora. A riqueza do Senhor inclui o recurso financeiro. Mas inclui também você ter humildade para se curvar a Ele. Se ajoelhar e pedir: Senhor, eu estou aqui. Faça de mim a sua vontade. Aquilo que eu venho contando para vocês, falando para vocês desde o primeiro dia. Senhor, eu tenho desejos e vontades, mas eu sei que o Senhor também tem sobre a minha vida. Então que prevaleça a sua. E faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Então a riqueza que o Senhor tem para nos trazer é a prosperidade, é a abundância, é sim o recurso financeiro. Tira essa crença de que o dinheiro é sujo. Tira, esquece isso da questão do camelo. Acabei de mostrar para vocês, de ensinar para vocês. Então começa a embutir na sua mente que você pode ser próspero, pode ser rico e que você merece, desde que seja de forma íntegra e honesta. Isso vai orgulhar o Pai. E aí, quando dá orgulho no Pai, aqui eu vou falar sobre o nosso Pai Celestial, sobre Deus. Vai orgulhar Ele. Ele que fez a você, Ele que fez a mim. Ele que te conhece intimamente. Ele sabe quais são as suas fraquezas, mas Ele também sabe quais são as suas forças. E Deus quer que a gente trabalhe cada vez mais as nossas forças, a nossa potencialidade, para que nós sejamos cada vez melhor. Quando a gente, nós que somos pais, somos pessoas melhores, conseguimos criar filhos melhores para o mundo. Começa em mim, começa em você. A frase de hoje é: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Se tá doendo, se tá difícil, talvez não seja esse o caminho que Deus quer que você persiga. Talvez não é por esse caminho que você tem que andar. Ou talvez você precisa se curvar um pouco mais a Ele. Pedir direcionamento, agir com diligência, com entusiasmo. Entusiasmo é Deus no nosso coração. Versículo 24. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Lembra que eu falei aqui da lei da atração? Aquilo que o ímpio teme vai acontecer, porque ele tá tão forte no coração dele. Aquilo que você trouxer de dor dentro do seu coração é o que vai acontecer. E aí eu vou falar pela questão sistêmica, por que os ciclos se repetem? Por que o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra? Ou então a filha se casa com um homem alcoólatra? Os ciclos vão se repetindo. Porque o que o ímpio teme, lhe acontecerá. Michele, você está dizendo que se eu estou repetindo algo ruim da minha família, eu sou o ímpio da história? Sim. Porque você está buscando a sabedoria de Salomão e agora você está entendendo que você não precisa repetir as coisas erradas que os seus familiares fizeram. Porque se eu levar para o lado sistêmico das constelações, isso pode ser um ciclo repetitivo, mas se eu trouxer para o lado bíblico, isso é uma maldição hereditária.
que cabe a mim, agindo com diligência, não repetir, não fazer mais. Se eu nasci numa família onde os meus pais tinham tesouros desonestos, ganhavam a vida de forma desonesta, eu preciso fazer a mesma coisa? Se eu tenho um entendimento de que aquilo é errado? Não. Mas o que os justos desejam lhe será concedido. Tudo aquilo que você desejar de todo o seu coração e fizer por merecer, se curvando a Deus, buscando a intimidade com Ele, você vai receber. É a Michelle que está dizendo? Não. Isso aqui é uma fala de otimismo? De uma palestrinha de motivação? Não. Isso é uma fala bíblica. De um momento de estudo e oração. Salomão vem nos dizer: tudo o que os justos desejarem lhes serão concedidos. Então que os nossos desejos se coincidam com os desejos do Senhor, que a vontade dele prevaleça em nossa vida e que nós possamos prosperar tanto quanto Deus quer pra gente. Sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes você tá andando a pé, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês conseguirem entender a prática. Às vezes você tá andando a pé e você deseja uma bicicleta. Mas você é uma pessoa íntegra, você age com diligência, você tem entusiasmo, você traz Deus no coração, você se curva perante a Deus. E Deus olha para você e fala assim: meu filho, você merece um Fusca. Mas você tá tão focado na bicicleta que você nem olha a bênção que tá ali do seu lado. Tá aqui, ó, pronto, na sua mão para receber. Mas você tá focado na bicicleta. E aquilo que você desejar, você vai ter. Mesmo que Deus tenha te preparado um Fusca. Aí você tá com a bicicleta, e aí você fala: nossa, Senhor, obrigada, consegui minha bicicleta. Ok, foi mérito seu, conseguiu a bicicleta, tá de bicicleta. E você tá pedalando. E de repente você fala: viu, mas eu acho que eu posso ter um Fusca. Acho que eu posso ter um Fusca. E você é diligente, você age com entusiasmo, você se curva a Deus. E aí Deus tem o desejo de te dar um carro melhor. Deus tem o desejo de te dar o carro dos seus sonhos. E você só olha pro Fusca. Você acha que o Fusca é o melhor. Mas Deus tem algo melhor para te entregar. Você precisa abrir seu coração para que a vontade de Deus coincida com a sua vontade. Então, quando eu peço para Deus: Senhor, eu quero um Fusca, e eu merecer, Ele vai me dar. Claro que é meu trabalho, Ele não vai me dar se eu ficar sentada no sofá esperando as coisas acontecerem. Não, eu tenho que trabalhar. Porque são as minhas mãos que vão produzir riqueza. Então eu tenho que buscar. Mas Deus vai me dar aquilo que eu quiser. Então, quando eu digo para Deus: Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso me locomover, e eu preciso de um carro. Eu gostaria, Senhor, de ter uma Mercedes. Se isso for possível, for do seu agrado e também for do seu desejo, eu gostaria de ter. Mas se o Senhor tem algo maior e melhor para mim, então que prevaleça a sua vontade. E aí tem muita gente que testemunha e fala: nossa, eu pedi outra coisa para Deus, mas eu permiti que Ele agisse na minha vida. E as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Porque a riqueza do Senhor não traz dor. Pode até trazer sacrifício. E sacrifício é quando você tem que abrir mão, às vezes, de algumas coisas. Eu tô abrindo mão de alguma coisa para estar com você aqui todos os dias, às 7 horas da manhã. Mas isso não me traz dor. Pelo contrário, isso me traz muita satisfação de estar aqui, de ser usada, de ser instrumento, de trazer para vocês o conhecimento que eu tenho, mas principalmente o conhecimento que Deus me permite acessar através das entrelinhas, né? Dos códigos.
Talvez você já tenha lido esse capítulo de Provérbios várias vezes, mas talvez nunca tenha tido o entendimento que eu estou trazendo hoje para você. E aí você pode levar também esse entendimento para outras pessoas, porque todas essas lives estão gravadas. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que o justo deseja lhe será concedido. O que você tem desejado? Você tem desejado vida? Você tem desejado prosperidade? Você tem desejado sabedoria, entendimento? Você tem desejado, buscado uma intimidade com o Senhor? A sabedoria de Salomão nos traz que nós precisamos ter intimidade com o Senhor, que ele só tinha a sabedoria e só ouvia Deus agir através dele porque ele tinha intimidade, porque ele se retirava para orar, para se entregar e para louvar a Deus. Ele permitia que Deus agisse através dele. E não foi só a vida de Salomão que foi beneficiada, foi a vida de todo o reino, de todas as pessoas que faziam parte daquele reino e de todas as pessoas que buscavam os conselhos de Salomão. Então, quando você é bênção, quando você se permite agir como instrumento de Deus, não é só a sua vida que é beneficiada. Muitas outras vidas são beneficiadas através de você. Talvez essa seja uma das suas missões. Ontem, Salomão nos ensinou que o nosso propósito na vida é evoluir. Então, quando alguém me fala assim, mas eu não sei o meu propósito de vida, se alguém falar isso para você, ou se você está pensando isso, já saiba que o seu propósito nessa vida é evoluir. Você não veio para cá só para comer, beber, dormir, trabalhar e pagar conta. E procriar. Não, você não veio só para isso. Você veio para evoluir. E dentro da sua evolução estão esses processos de beber, comer, dormir, trabalhar, pagar conta e procriar. Dentro da sua evolução, dentro da minha evolução. Nosso propósito principal é evoluir. Como nós vamos evoluir? E como nós seremos instrumento de evolução na vida das outras pessoas, aí é íntimo de cada um. Aí esse propósito você tem que buscar. Se você ainda não sabe, permita que Deus age através de você. E Ele vai te mostrar. Não esquece de mandar essa live, daqui a pouco ela já estará no meu feed. Não esquece de mandar essa live para as pessoas que você deseja que tenham esse entendimento, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você deseja que evoluem. Que estejam lado a lado com você. Se você tem um cônjuge, manda para ele. É importante que os casais evoluam juntos, para que um não fique para trás. E para que o outro que esteja na frente não caia na vaidade de achar que ele está sendo melhor. Por isso é importante andar lado a lado, de mãos dadas, juntos. E até porque, talvez, mesmo vocês sendo marido e mulher, vocês tenham entendimentos diferentes daquilo que está sendo visto. E tendo entendimentos diferentes, vocês podem chegar a conversar a respeito disso e estudarem também em casa. Eu não vou cansar de repetir todos os dias o quanto eu estou feliz com esse projeto, com esse desafio e o quanto eu estou feliz de ter vocês junto comigo. Nosso grupo de WhatsApp tem mais de 100 pessoas. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, entra lá. Vem partilhar com a gente. O link está sempre no meu Stories, eu coloco todos os dias no meu Stories, mas também está na minha bio. Se tiver alguma dificuldade, me chama no direct, que eu te adiciono. Permita que 2023 termine muito melhor do que ele começou. Permita que 2023 seja um ano da virada. E aí você vai começar 2024. Uau! E talvez lá em 2024 você fala, nossa, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer tudo isso antes, eu estaria muito melhor. Mas tudo tem um tempo. Lembra? A sabedoria é uma semente.
Tudo tem um tempo. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de regar e tem o tempo de colher. E é esse o momento que nós estamos prontos para isso. Agora nós estamos plantando. Mas em 2024 nós vamos colher muitos frutos do trabalho que nós estamos fazendo hoje. Hoje é o 10º dia, nós vamos até o 31º. E eu quero todos vocês junto comigo. Gratidão por este momento, gratidão por esse dia. Que você tenha uma quarta-feira abençoada, cheia de energia, da presença do Espírito Santo de Deus. Aliás, agora você já pode perguntar aí, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? O Espírito Santo só nos foi concedido quando Jesus morreu. Então, antes do Espírito Santo falar com todos nós, alguns eram escolhidos por Deus para ter o canal direto com Deus. E nós estamos estudando a vida de um deles, que é Salomão. Salomão tinha um canal direto com Deus, era diretamente Deus quem falava com ele. Então você não está aqui por acaso. Você está aqui para a sua evolução. E eu estou aqui para a minha evolução. Gratidão, Márcia. E eu peço a vocês que orem pela minha vida, que orem por esse projeto, para que a gente alcance mais pessoas, para que a gente alcance mais almas. E que mais pessoas sejam edificadas com a palavra que vem. Com a palavra que vem de Salomão, mas que é a palavra de Deus, que são os ensinamentos de Deus. Então, os principais entendimentos de hoje, vou fazer um resuminho rápido aqui. Agir com diligência, entender que a riqueza em Deus é a riqueza absoluta e é a riqueza no contexto de ter tudo, prosperidade, saúde, família, alimentos, tá? É a riqueza de tudo, não é só a riqueza financeira. Mas acima de tudo, guarde que o dinheiro não é sujo. O dinheiro é muito bem-vindo. E se você se curvar, se humilhar e buscar a Deus de todo o coração, você será tão rico quanto Salomão foi. Deus te abençoe. Eu te espero amanhã, 7h da manhã. Quero você aqui comigo. Você e todo mundo que você quiser trazer. Sejam todos muito bem-vindos. Este é um momento nosso, mas é um momento de Deus com nós, principalmente. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus projetos, os seus sonhos e abençoe o seu trabalho. Pois as mãos... Cadê onde está aqui? As mãos do diligente lhe trazem riqueza. Até amanhã, 10h da manhã. 7h da manhã. 7h da manhã, hein? Pelo amor de Deus, vocês acordem aí e venham junto comigo. Até amanhã, 7h da manhã. Tchau, gente. Espero vocês. Envie essa live para todas as pessoas que você quer.